Fala galera, mais um vídeo da Impacto CNC. Meu nome é Taylor e eu vou estar falando um pouco a respeito do controle de drives e a configuração de microstep e o quanto isso é importante na máquina configurar da forma correta. A gente vai começar o vídeo falando um pouco a respeito do torque dos motores, tá? O que é torque? Torque propriamente dito é uma força aplicada em relação ao movimento circular do eixo do motor. Essa é a definição básica para torque. Depois a gente tem um outro tópico que é muito importante, que é o que é o PPS. Muita gente não sabe o que é PPS, tá? Mas PPS é a quantidade de passos por segundo que o motor dá. Ela é uma unidade de velocidade, assim como o RPM, só que o porquê do PPS em motores de passos ser mais importante do que uma relação de RPM. E ela te dá uma segurança maior para te estar fazendo os cálculos de torque, de força e velocidade. RPM, como todo mundo sabe, é rotações por minuto. Eu acho que é uma informação útil, mas em motores de passo ela não tem tanto ênfase em relação aos resultados dos cálculos de mecânica e eletrônica. E a RPM, ela é composta, na verdade, o que eu ia falar para vocês em relação ao PPS é que a RPM de um motor de passo ela é composta a partir da quantidade de passos por segundo que esse motor dá. Tá, mas como isso funciona? Por exemplo, para um motor A, vamos supor que esse motor está fixo em 2.000 passos por segundo. Se tu configurar ele com full step, esse motor ele vai ter 600 RPM de velocidade. Full step com 2.000 PPS, ele tem 600 RPM de velocidade. Agora esse mesmo motor com os mesmos 2.000 PPS, com uma divisão no drive de 1 para 32, ele vai ter uma velocidade de 18,75 RPM só, com os mesmos 2.000 PPS. Então aqui a gente tem a importância e a relação entre PPS e RPM. Porque PPS, para a mesma quantidade de passos por segundo, tu tem duas rotações diferentes. Uma com 600 RPM e outra com 18,75 RPM, de acordo com o número de divisão que tu colocar no teu drive. Por que tudo isso vem a ser importante? Eu dei uma introdução básica agora e agora a gente vai partir para uma parte um pouco mais técnica, tá? Como é composta a precisão de uma máquina? Uma máquina CNC ela tem basicamente duas precisões distintas que são muito importantes. São elas: a precisão mecânica e a precisão eletrônica. Mas o que é a precisão mecânica e a precisão eletrônica? A precisão mecânica da máquina ela é basicamente determinada pelas guias lineares, fuso de esfera, estrutura. Por exemplo, tem uma estrutura de MDF, tu tem uma estrutura de metal. Por exemplo, essa router aqui ela tem uma estrutura de metal, é uma estrutura que ela é mais resistente e ela tem uma menor movimentação entre as peças, ou seja, uma peça metálica ela é mais dura, então ela não vai se movimentar. Por exemplo, uma estrutura de MDF, talvez quando a máquina for exercer um esforço, ela pode trabalhar um pouquinho a ponta da fresa, movimentar um pouco. Isso é muito importante, tu entender qual a precisão mecânica que tua máquina tem. Já a precisão eletrônica, ela é determinada a partir da configuração do drive de microstep também. Como é calculado isso? No final do vídeo eu vou colocar uma planilha na descrição que vocês vão poder baixar ela e usar para fazer esses cálculos que eu estou passando para vocês, tá? Mas basicamente, o cálculo de precisão de um drive funciona da quantidade de milímetros que a máquina desloca num eixo, dividido pela divisão de microsteps que tu tem no drive. Então, por exemplo, esse avanço é em uma volta do motor. Por exemplo, numa correia de passo 2, com uma polia de 20 milímetros, com uma divisão de 400 microstep, que é meio passo, tu vai ter uma precisão de 2 milímetros da correia multiplicado por 20 dentes da polia, que é equivalente a 40 milímetros de avanço por volta. Isso dividido pelos 400 passos do drive, tu tem uma precisão de 0,01 milímetro na parte eletrônica da tua máquina. Essa parte eletrônica é muito importante tu entender como ela funciona.
Tá, mas por que eu não posso colocar 1:32 de precisão na parte eletrônica? A maior quantidade possível, por exemplo, botar o drive na maior quantidade que ele aceita. No caso de um WD-2404, que é 1:32, ou do A4988, que é 1:16, eu colocar sempre no máximo do drive. Por que eu não posso fazer isso? Porque basicamente não adianta tu colocar uma precisão de 0,00005 na parte eletrônica da tua máquina, quando na verdade a tua estrutura mecânica tem 0,5, por exemplo, que tu tem uma pequena folga aqui, que as tuas guias elas não são numa qualidade tão alta. Por exemplo, em máquinas industriais que levam componentes de extrema qualidade, eles trabalham com uma precisão sempre em torno de 0,02 a 0,01 milímetro, porque precisão é uma coisa que custa caro e pode acabar prejudicando outros pontos. Então a tua precisão eletrônica tem que estar sempre em relação à tua precisão mecânica. Então é muito importante tu saber um valor aproximado da tua precisão mecânica para te não acabar dimensionando o teu drive com uma precisão muito alta e acabar perdendo velocidade e força. Tá, mas por que eu não posso usar essa precisão tão alta? Tu não pode usar essa precisão tão alta porque existe uma relação entre os motores que é uma relação força, velocidade e divisão de passo. Então o que acontece? A força dos motores ela é inversamente proporcional à divisão de passo e à velocidade desse motor. Então basicamente, por exemplo, depois de eu analisar muitos gráficos de motores de passo, Neo Yama, Wattion, entre outras marcas, eu identifiquei que os motores de passo eles trabalham com torque de verdade em torno de 600 ppm. 600 ppm é a velocidade que o motor tem 100% da força informada por o fabricante. Alguns motores podem variar essa faixa de 50 ppm para menos ou para mais. Então, de acordo com o fabricante, o rendimento que eles conseguem dar no motor. Mas é basicamente 600 ppm, valor aproximado, que vocês devem buscar no equipamento de vocês. Nem sempre vai ser possível. Mas por que 600 ppm? Por exemplo, um motor a 600 ppm ele tem aproximadamente 100% do torque informado pelo fabricante. Então, se tu pegar um motor de 15 kg, ele tem basicamente 15 kg força por centímetro de torque a 600 ppm. Porém, esse mesmo motor, se tu for analisar ele já a 20.000 ppm, ele vai ter basicamente uma força de 1,5 kg força por centímetro, equivalente a uns 10% só da força do motor. Então tu tá perdendo muito rendimento quando tu excede a velocidade do teu motor, quando tu aumenta o número de passos por segundo. Aqui que entra uma referência muito importante, passos por segundo sempre, porque se tu te guiar por RPM, como tem alguns fabricantes que informam esse valor como RPM, fica um pouco confuso, porque por exemplo, se eu não me engano, a Neo Yama, né, o Motion, eles informam em passos em RPM, e aí essa informação é feita com um ensaio que eles fazem em laboratório com meio passo. Se tu usar 1:32, já vai ter um gráfico diferente de força. Então sempre o ideal é se guiar por PPS. Todos esses cálculos que eu tô falando para vocês vai estar na planilha de Excel para vocês fazer o download, tá? Então não precisa se preocupar em gravar os números, mas sim entender a lógica. Porque basicamente tudo isso que eu falei para vocês é que se a máquina de vocês está movimentando a 1000 milímetros por minuto e vocês simplesmente aumentarem a divisão de passo do drive, por exemplo, 1000 milímetros por minuto com full step, e vocês pegarem e aumentarem para 1:32, com esses 1000 milímetros, vocês vão ter uma força menor. Essa é a lógica da divisão de passo. Então, o que vocês devem buscar sempre no equipamento? Manter a precisão eletrônica muito próxima da precisão mecânica da máquina de vocês. Vocês talvez não vão conseguir medir, porque vai precisar de um equipamento com um pouco mais de ferramentas para poder medir a precisão da máquina de vocês, mas vocês vão ter uma noção pela montagem. Por exemplo, tá usando uma guia H11, ela já não tem a mesma precisão de uma guia H7, tá, mas na guia H7 qual a precisão? De 0,02. Então, se tu tá usando guias redondas ou até patins e guias lineares, tu tem que ver qual a precisão que tu tem nessas guias, qual a precisão que tu tem no teu fuso. Tudo isso vai influenciar no resultado final da tua máquina, e essa precisão mecânica tem que ser próxima da precisão do drive. Como conselho para vocês, nunca usem mais que 0,01 milímetro no drive. Não tem necessidade de vocês configurar um drive para trabalhar com uma precisão de 0,00005, porque isso vai estar prejudicando a velocidade do equipamento de vocês. Então vocês trabalhando com a precisão eletrônica igual com a precisão mecânica e a melhor configuração de microstep, vocês vão estar conseguindo chegar a um resultado melhor de torque com a máquina de vocês e até uma velocidade mais alta de trabalho, né? Porque a gente sabe que a velocidade de trabalho da máquina acaba impactando direto na relação
do custo da hora de serviço dessa máquina. Então, se tu tem uma máquina para te trabalhar com MDF, o custo do teu serviço, se a máquina for muito lenta, vai ficar alto. Porque se tu aumentar muito a divisão de passo, ela vai começar a faltar torque e se perder. E aí tu vai ter que ir reduzindo a velocidade até ter velocidade para ela trabalhar. Então, por isso que é muito importante manter essa configuração próxima do ideal. O vídeo de hoje era basicamente isso. Eu vou estar falando um pouquinho a respeito de cada drive num próximo vídeo, qual os benefícios do WD-2404, do TB-6600, dos TMC ou dos DRV e A4988. Vou estar falando um pouquinho mais de todos eles no próximo vídeo. O vídeo de hoje era basicamente para explicar um pouco como funciona a configuração de microstep. Eu espero que ajude vocês a configurar o equipamento. Não esqueçam de baixar a planilha aqui na descrição e dar um like no vídeo aí que vai nos ajudar bastante. Valeu, até mais!